Maravilha, maravilha, estamos de volta ao vivo, no segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável, um evento correalizado pelo nosso grupo Via Estação Conhecimento, do Departamento de Engenharia do Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Urbis Nova, responsável pelo Distrito C em Porto Alegre e por outros projetos aí pelo nosso Brasil. Piquet, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito. Apresenta a nossa palestrante do dia. Vamos chamar, então, Andréa Santos Guimarães. Andréa, vamos ver se ela está aparecendo. Andréa! Bom dia! Bom dia, bem-vinda! É um prazer ter você aqui, principalmente porque você é a representante da economia criativa dentro do novo Ministério da Cultura, não é? Eu vou fazer uma apresentação da Andréa, tá? E em seguida ela vai apresentar o tema dela. Então, Andréa Santos Guimarães é diretora de Desenvolvimento Econômico da Cultura na Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, mestre em Economia pelo Programa Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidora pública há 16 anos, com experiência na elaboração e implementação de políticas públicas nas áreas de cultura, economia criativa, turismo e relações internacionais. Então, Andréa, a palavra é tua, espero que a gente, com certeza é um tema de muito interesse para todos nós que estamos aqui no Brasil, vivendo toda essa nova ênfase na economia criativa que o governo federal tem dado. Bom dia, Jorge, bom dia, Clarissa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, né, do secretário Newton Menezes, o convite para estar aqui hoje. Para nós é uma honra participar dessa mesa, estar aqui nesse momento, né, para nós de retomada de políticas, reconstrução, e também de ter uma oportunidade dentro desse encontro de ver tantas iniciativas que estão ocorrendo, né, Brasil afora e mundo afora. Para nós é realmente um prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de parabenizar a organização pela curadoria do conteúdo, né? As mesas estão muito interessantes, são cases muito importantes assim, para nós que trabalhamos com políticas públicas, poder conhecer o trabalho que vem sendo realizado mundo afora e Brasil afora. Eu vou fazer uma apresentação sobre as políticas públicas de economia criativa em geral e trazer alguns insights sobre como nós estamos pensando em trabalhar a questão dos territórios criativos nos próximos anos. Eu não sei se vocês estão aí, minha apresentação. Então, para começar aqui, né, vou falar um pouco sobre as políticas públicas que nós estamos desenvolvendo. Começo primeiro falando um pouco da importância econômica dos setores criativos, que acho que é importante a gente pontuar também. Com a riqueza que nós temos nas mãos quando nós trabalhamos políticas públicas voltadas para a economia criativa como um todo, e vocês que estão nos territórios, a importância de vocês para o desenvolvimento local, regional desses territórios, quando você trabalha a questão da criatividade, né? Então, aqui alguns setores que estão envolvidos na questão da economia criativa, né? Vocês vão se reconhecer em muitos deles. A gente sabe também que os setores criativos trabalham muito de forma transversal. Então, mesmo que você esteja mais ligado a um setor, acaba que as ações, né, tanto de políticas públicas quanto do desenvolvimento dos setores nos territórios, eles acabam impactando toda uma cadeia produtiva que é muito maior do que apenas aquele território, aquele setor em que as pessoas desenvolvem mais as suas atividades. O PIB, né, de 2020, trazido pela metodologia do Itaú Cultural, que é uma metodologia que foca na renda, né, na remuneração, ele foi de 3,11%. E aí eu trouxe um recorte de Santa Catarina, né, porque a UFSC é uma das nossas anfitriãs. Então, aqui, a importância da economia criativa para o PIB do Estado, né, 8,5%. E um comparativo que a gente faz
com outros setores da economia que são muito importantes e que têm uma importância reconhecida, né, como construção civil, setor automobilístico, serviços de informação, são muito mais reconhecidos até do que os setores criativos, e aí a gente vê a importância que o nosso setor tem, né, para a economia, apesar de a gente ainda ter que batalhar para ter esse reconhecimento. Aqui, então, eu trago um pouco os dados também dessa pesquisa do Itaú sobre os trabalhadores da cultura, né? Ele faz um levantamento dos trabalhadores formais e dos trabalhadores informais. Então, isso dá uma dimensão também de como é importante que a gente pense as políticas públicas voltadas para as pessoas, para aqueles trabalhadores que estão na ponta fazendo o seu trabalho, como nós podemos melhorar a vida das pessoas, né, chegar bem na ponta quando nós trabalhamos os setores da economia criativa, e como isso impacta também em toda a cadeia produtiva brasileira. Imagina se nós perdemos, como perdemos na pandemia, empregos, né, e nesses setores, né, o impacto que isso causa nas famílias brasileiras. Um dado sobre consumo cultural do IBGE, da pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018, a gente pode ver aqui o consumo total das famílias e o consumo cultural, o impacto também que nós conseguimos alcançar no consumo das famílias, né? Então, no meio urbano, isso chega a 7,3%. Também não é um dado desprezível, né? O impacto que o setor cultural tem no consumo das famílias. E nas regiões, aqui como vocês podem ver, né, a região sul, a região sudeste e a centro-oeste são as que têm o maior impacto de consumo cultural no orçamento das famílias. Eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de fomento que o Ministério vem desenvolvendo, né? Então, nós temos aqui no fomento direto o Fundo Nacional da Cultura, que pode ser acessado por estados e municípios e está nessa fase de retomada das políticas relacionadas ao Fundo Nacional da Cultura. A Lei Aldir Blanc II, né, que vai ter uma atuação nos próximos 5 anos e vai permitir a execução de ações estruturantes para o setor, e vai ser possível planejar, né, ao longo prazo essas ações nos próximos 5 anos. E também a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma ação emergencial focada no ano de 2023, mas que terá recursos que serão acessados por todos os estados e por 98% dos municípios que foram os que aderiram, né, à política. E a Lei Paulo Gustavo, ela tem um recorte para a economia criativa muito importante. O Pedro deve ter falado sobre isso no início, né, da palestra dele, como essa ação está sendo importante também para que a gente possa chegar na vida das pessoas com as políticas públicas que são desenvolvidas a partir daqui, né, de Brasília. No fomento indireto, então, nós temos o incentivo fiscal, mecenato, que é o que a gente conhece como Lei Rouanet, né, embora ela seja mais ampla, porque ela trata do fomento direto, por meio do decreto 11.453 deste ano, né, e da instrução normativa a instrução normativa número 1 de março desse ano, nós tivemos ações importantes para modernizar um pouco o acesso aos mecanismos de fomento de incentivo fiscal, algumas inovações que foram trazidas por esse mecanismo foi a desconcentração. Então, agora nós podemos fazer ações específicas para chegar a regiões que não acessam tanto os recursos do incentivo fiscal, e também facilitou a prestação de contas dos agentes culturais que acessam a lei e que conseguem captar recursos por meio dela, né? Vou falar um pouco sobre as políticas de desenvolvimento econômico que nós estamos desenvolvendo e que vimos desenvolvendo ao longo dos anos, né? A economia criativa, ela foi estruturada no Ministério da Cultura lá em 2011, com a criação da primeira Secretaria de Economia Criativa, à época. Foi feito naquela época, todo um estudo e um levantamento de quais seriam as áreas mais importantes para que
as políticas pudessem atuar, e também foi feito toda uma escuta e uma conversa com vários setores da sociedade e do governo como um todo, para que essa transversalidade que é necessária na economia criativa, que a gente pudesse também ter esse olhar transversal para outras áreas do governo, então. E a partir desse momento, nós começamos a trabalhar as políticas públicas para a economia criativa, com altos e baixos ao longo desse período, mas algumas políticas vêm sendo desenvolvidas desde então, né? Eu trago aqui, então, os eixos em que a gente vem trabalhando. Nós temos um eixo de desenvolvimento setorial e territorial, nós temos um eixo de internacionalização, e nós trabalhamos também capacitação e formação, estudos e pesquisas, e mapeamento e monitoramento. No desenvolvimento setorial e territorial, o nosso objetivo é potencializar a sustentabilidade econômica dos empreendimentos culturais e criativos e a institucionalização de territórios criativos. Na internacionalização, é estimular o intercâmbio de bens e serviços criativos, o acesso a mercados, a troca de conhecimentos e a sustentabilidade. Nós temos algumas ações voltadas a isso. Por exemplo, eu cito a questão dos mercados criativos, que nós trabalhamos e que este ano voltaram com muita força, né? Nós já estamos trabalhando no nosso segundo mercado criativo esse ano, que é o MIC-BR. No início do ano, nós fomos para a Argentina participar como convidado de honra do Mercado das Indústrias Criativas Argentinas, o MICA. Levamos uma delegação de 90 empreendedores culturais de todas as regiões do Brasil. Nós tivemos uma representatividade muito grande, e isso tem sido um objetivo nosso, de buscar essa desconcentração, né, que vem sendo um dos objetivos do Ministério ao longo desse ano, a gente tentar chegar o mais perto das atividades culturais, dos agentes culturais. Então, a nossa ação, ontem encerraram as inscrições para o MIC-BR, as ações voltadas à rodada de negócios. Então, nós vamos selecionar 260 empreendedores culturais para estarem no MIC-BR, que vai acontecer no final do ano. E ontem a gente encerrou, e a gente teve inscrição das 27 unidades da federação, e a gente imagina que a gente vai ter uma representatividade muito importante do Brasil como um todo nessa ação. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente dela mais para frente. Seguindo aqui, então, nas nossas linhas de ação, então, capacitação e formação, né, buscar incrementar a qualificação técnica dos profissionais criativos, facilitar o acesso a informações, dados e estudos sobre economia criativa, a nova estrutura do Ministério da Cultura, e trazendo a economia criativa para dentro da área também de fomento, né, na Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, foi importante porque a gente também passou a atuar em conjunto com a área que trata das políticas para os trabalhadores. Então, a questão de capacitação, formação, também agora tem esse viés mais próximo, né, de chegar até esses trabalhadores. Nós temos a parte de estudos e pesquisas, né? Então, é importante para a gente conhecer os aspectos relevantes da economia criativa, para identificar como fomentar o ambiente dos negócios, né? E aumentar a geração de emprego e renda. Além disso, mapeamento e monitoramento das nossas ações, porque é importante que a gente consiga identificar as possibilidades de articulação com as áreas afins, e também influenciar, né, nas proposições para marcos legais que possam melhorar as condições de trabalho dos setores criativos, dos agentes criativos como um todo, e levantar dados qualitativos que permitam que a gente consiga fazer uma política pública mais assertiva, né, mais efetiva para aquilo que a gente está... o nosso objetivo, né, de promover o desenvolvimento econômico dos setores culturais e criativos. E aí eu vou trazer um pouco, então, agora a questão dos mercados criativos, que é uma ação que veio com muita força esse ano, como eu disse anteriormente. Então, por que a gente trabalha os mercados criativos como política pública, né?
porque eles são importantes para promover o nosso produto cultural em mercados estratégicos. Ampliam o número de empresas criativas brasileiras que podem se internacionalizar, que têm acesso a mercados internacionais. Isso potencializa a nossa produção, isso gera escala também e impulsiona a nossa comercialização e circulação. A gente permite, por meio desses mercados criativos, que setores diferentes conversem entre si. Então, esses profissionais eles podem circular de uma forma transversal e intersetorial nesses mercados, né, e buscar parcerias para além daquele setor em que eles se desenvolvem com mais clareza. E também a gente permite que profissionais que não teriam acesso a mercados privados e pagos, e muitas vezes setoriais, possam também melhorar a sua capacidade de fazer negócios. Então, como é que a gente... E os mercados, eles estimulam a articulação, a criação de redes, a competitividade, favorecem também a formação, o intercâmbio, a profissionalização, impulsiona a integração latino-americana, porque essa política de mercados criativos, ela é uma política primordialmente surgida na América do Sul, é uma característica nossa. Ela surgiu a partir do MICA, em 2011, né? Ela se diversificou e se espalhou pelo MICSUL, que é um mercado da América do Sul, mas nós temos mercados também no Chile, nós temos mercado no Paraguai, nós temos mercado no Uruguai, e o Brasil também, que agora está com a sua terceira edição do mercado das indústrias criativas do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho do MIC-BR, que é a nossa ação agora que está tomando mais a nossa atenção, os nossos esforços estão voltados para entregar o MIC-BR no final do ano. Então, ele vai ser em Belém, de 8 a 12 de novembro de 2023, lembrando que Belém é uma cidade criativa, né, da rede da Unesco, voltada para a gastronomia. Então, nós estaremos em Belém no fim do ano. Também lembrando que Belém vai ser a sede da COP30 em 2025. Então, já começa esse movimento, né, da gente também descentralizar, desconcentrar as nossas políticas, levando o mercado para o norte, para a Amazônia. Nós vamos trabalhar com 15 setores, que são esses que vocês podem ver na tela. E o edital que nós lançamos ontem, ele foi para 13 desses 15 setores, né, que vão participar das rodadas de negócios. E, além disso, é importante dizer que nós continuamos tendo esse alcance internacional, apesar da gente ter esse olhar muito para o mercado interno, quando a gente trabalha no MIC-BR, mas a gente tem esse alcance internacional, é uma oportunidade de internacionalização para os nossos agentes culturais. Então, nós teremos a Argentina como país convidado de honra, com uma delegação comercial de 60 empreendedores e delegações de outros países da região também que devem vir, além de compradores do mundo inteiro que a gente traz para dinamizar essas rodadas de negócios e as atividades de relacionamento que acontecem no mercado. Então, nas rodadas de negócios, né, nós teremos uma plataforma de matchmaking que as pessoas selecionadas, inscritas, vão poder anexar ali o seu portfólio, vão poder ver o portfólio dos demais participantes, escolher as suas agendas a partir disso. Nós estamos trabalhando com rodadas intersetoriais, então isso significa que o agente da música vai poder conversar com o agente do audiovisual, com o agente do hip hop, com o agente do circo, e aí a gente pretende com isso ampliar, né, as possibilidades de negócios. Nós também teremos atividades de networking, né, que são espaços para dinâmicas induzidas e espontâneas, para que as pessoas possam ali estabelecer novos relacionamentos e também dinamizar aqueles contatos que já foram feitos nas rodadas de negócios e que podem ser feitos em outros momentos, em outros espaços durante os dias ali do mercado. E dentro dessas atividades de networking, aí a gente inclui mais setores que a gastronomia entra aí também nessas atividades. E, além disso, nós teremos showcases. Nós estamos tentando estruturar ainda essa proposta de quais setores a gente vai trabalhar, mas a questão são apresentações curtas, voltadas para os compradores, também com o objetivo de vender. A gente vai fazer uma seleção voltada também pensando nessa questão regional.
Então, a gente vai querer ter, nos showcases que a gente escolher, nos setores que a gente escolher, showcases que representem as 5 regiões do país. Além disso, nós temos mentorias que são oferecidas aos empreendedores. Mentorias são atividades individuais, né, que a pessoa pode se constar com especialistas para buscar seu desenvolvimento profissional, o desenvolvimento do seu negócio, né, da sua empresa ali, e também aprimorar habilidades que podem ser úteis para os setores culturais e criativos para alavancar os resultados das empresas, né, dos empreendedores e dos profissionais. Além disso, a gente deve ter uma feira de economia criativa, né, para a venda de produtos e serviços de empreendedores de setores que estarão contemplados pelo MIC-BR. Então, a gente imagina que essa feira traga o setor do artesanato, o setor da gastronomia, né? E aí vai haver um espaço, né, para os empreendedores estarem na feira no MIC-BR durante a realização do mercado. Além disso, a gente está prevendo atividades formativas, oficinas, conferências com keynotes, mesas redondas, painéis de mercado, também para o público que estiver circulando ali pelo mercado poder melhorar a sua formação, a sua capacitação. E na programação artística, a ideia é que a gente também tenha uma programação que ocupe a cidade de Belém, que converse com o público, converse com a população em geral, e que leve um pouco, né, dessa riqueza cultural para ser vista pela população como um todo. Nessa programação, a gente vai ter, provavelmente, cozinhas shows, que a gente vai organizar lá com Belém, né, para que também a gente possa ter uma amostra dessa criatividade, considerando a vocação, né, da cidade para a área de gastronomia. E, além disso, a gente está criando uma plataforma da economia criativa brasileira, que seria um espaço em que as ações que acontecem naquele momento ali no MIC-BR, elas possam transcender o local e aquele período de realização do evento, que seja algo permanente e que permita, né, que os agentes culturais se conectem durante todo o ano e possam ali também estabelecer novas parcerias, novos negócios. A gente tem como referência o trabalho que vem sendo feito na Argentina e no Chile, são plataformas muito interessantes e a gente espera conseguir construir isso daqui para frente e também oferecer isso, né, para a nossa classe criativa. E aí eu volto para contar um pouco para vocês o que a gente está pensando em fazer a partir de agora. Nós temos, né, desde do decreto que recriou o Ministério da Cultura no início do ano, a missão de desenvolver um Programa Nacional de Economia Criativa, que seja um programa que estabeleça as diretrizes de atuação do governo federal e defina ações para os setores criativos num longo prazo. Como vocês sabem, no ano que vem vai haver a construção do novo Plano Nacional da Cultura, e nós temos esse ano também a Conferência, né, Nacional de Cultura. Então, qual é a nossa ideia? É que a gente tenha uma escuta dos setores culturais e criativos, que a gente faça uma construção conjunta e participativa, que a gente estabeleça esse plano, ou por lei, ou por decreto, ou portaria, isso vai ser avaliado ao longo do processo, né, de construção, que a gente tenha essas diretrizes de atuação das instituições públicas definidas ali por esse programa. Nós estamos pensando em fazer uma escuta durante o MIC-BR, então a gente deve ter um seminário para tratar do Programa Nacional de Economia Criativa lá, para colher subsídios, né, do público presente, interessado ali em discutir conosco. Nós devemos fazer também um momento na conferência, que deve ser em dezembro, também para fazer essa escuta com os estados, os municípios e a sociedade civil, né, de quais seriam os pontos importantes de estarem nesse programa.
E aí a ideia é que a gente comece essa construção agora em outubro, entre novembro e final do ano, e que a gente no primeiro semestre do ano possa estar com esse programa estruturado para ser lançado até o final do primeiro semestre de 2024. E era isso que eu queria contar para vocês. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Parabenizo novamente a Clarissa e toda a organização pela realização desse evento. E espero que vocês possam contar também com o Ministério da Cultura na construção, né, de propostas e, enfim, das nossas políticas aqui. Muito obrigada, Clarissa. Maravilha, Andréia. Dizer que é um prazer te ter aqui, né? Porque a gente fica muito contente, inclusive, de olhar esse planejamento todo, né? E entender que a gente está super conectado e alinhado, né? Às vezes a universidade, ela, com seu conhecimento científico, né? Ela tem uma visão e aí a política pública vem, né? E aí já vai a minha primeira pergunta. Quero destacar aqui que o nosso chat está cheio de perguntas, tá, André? Então eu vou agora aqui fazendo. Pessoal que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, não deixem de fazer suas perguntas, a gente vai anotando aqui para perguntar. Já falei da universidade aqui, André, deixa eu fazer uma reflexão contigo, né? Para a operacionalização desse programa como um todo, né? Como é que está essa relação, né? Com todos esses atores diferentes, né? Essas organizações diferentes que permeiam aí o Brasil na pauta da economia criativa, né? Tanto universidade, quanto os agentes culturais, quanto o próprio indivíduo que é o criativo, né? Por si só, né, assim como essência, mas fazendo um olhar assim, né, o município, federações, associações, as ONGs, né, como é que está esse relacionamento? Vocês estão orquestrando isso tudo para trazer um programa que me pareceu bem robusto, né, com várias linhas de atuação? Sim, a ideia é que a gente faça essa construção de uma forma participativa, conversando com todos os setores e todos os atores envolvidos. Para isso, a gente está estabelecendo uma metodologia que possa trazer esses atores para dentro. Então, a ideia é que a gente tenha esses momentos de construção presencialmente também, e que a gente abra essa escuta com a sociedade para poder colher esses subsídios e, então, desenvolver o plano, né? Então, estabelecer as ações que vão ser construídas a partir daí. Como a gente está com essa construção do MIC-BR agora, a gente achou importante fazer uma primeira escuta lá, durante esse momento, né? Em novembro, lá em Belém. Mas a gente também quer fazer na conferência, a gente também vai abrir outros canais de comunicação para poder colher essas impressões e essas sugestões da sociedade. Então, por exemplo, a gente imagina que um dos eixos que vai nortear essas políticas, e provavelmente a gente vai já propor isso para ser tratado no primeiro seminário, que vai ser em novembro, um dos eixos a gente imagina que seja territórios criativos, que a gente tem que chegar e falar com a ponta, né? Então, isso a gente já deve entrar nesse ponto quando a gente estiver montando essa programação. Um dos eixos será territórios criativos, certamente. Nós já temos feito algumas escutas, né? Na verdade, o MINC como um todo está fazendo um trabalho muito minucioso de escuta. Então, nós temos, né, o Circula MINC, que é coordenado lá pela Secretaria de Comitês, que vem fazendo essas escutas em todas as unidades da federação, né, indo aos municípios. Eu já tive no Mato Grosso, em maio, num evento do MT Criativo, que é um projeto também que surgiu do Ministério em 2011, que foram as incubadoras, né? Primeiro eram as Criativas Birô, e aí depois foram as incubadoras, foram vários convênios com os estados que nós tivemos para desenvolver essas políticas das incubadoras, que eram voltadas para o empreendedorismo, né? Para apoiar ações de estruturação dos setores criativos no local. O MT Criativo está vigente até hoje, o RS Criativo também, e lá no Paraná também ainda tem um projeto vigente com apoio nosso.
E a gente sabe que existem diversas outras atividades sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, que surgiram também de políticas do Ministério, como os observatórios da economia criativa, né? Alguns muito atuantes, fazendo um trabalho importantíssimo no levantamento de dados, informações, no monitoramento de políticas públicas, e que tem nos ajudado também na nossa parte de monitoramento. Não sei, acho que eu respondi a sua pergunta, acho que era mais ou menos isso, né? Isso aí. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, eu vou pegar duas perguntas aqui, fazendo essa relação, né? Você falou das linhas de capacitação, formação, estudo, pesquisa, mapeamento e monitoramento, né? Com base na construção dos territórios mais criativos, né? Uhum. Ou que sejam realmente criativos, né? Então, a política pública, ela vem se articulando, pela tua fala, para operacionalizar isso. E aí nós temos duas perguntas aqui do Victor Rodrigues. Ele pergunta quais são os desafios, né, encontrados, né, nessa atuação de territórios criativos, se você consegue nos dizer, porque eu acho que é importante também a gente entender o que é desafio, principalmente para quem está nos escutando, para também dar indícios aí o que vai encontrar, né, nessa orquestração do território. E a Renata pergunta quanto ao apoio à institucionalização desses territórios. Então, quais são as medidas específicas que estão sendo implementadas, né? O pessoal já está querendo fazer as suas estratégias aí e quer saber também como contar aí com o Ministério. Bom, desafios. Eu acho que eu vou falar como servidora pública federal. Eu sou de Brasília, né? Trabalho aqui no MINC desde 2010. Para mim, pessoalmente, um grande desafio é a gente conseguir fazer essa escuta no território. Porque uma coisa é você estar aqui em Brasília, a outra coisa é você chegar até o território. E a gente sabe que cada um vai ter a sua especificidade, a sua necessidade, né? Então, fazer esse olhar, eu acho que é um desafio importante e que a gente está tentando atender. Porque não dá para eu também, aqui de Brasília, achar que eu vou fazer uma política top-down e ela não vai funcionar. Então, se eu não tiver essa escuta com o território, a gente tem essa dificuldade. Uma outra dificuldade é a gente ter perna para fazer tudo que a gente pretende. A gente chegou no início do ano com uma equipe diminuta e a gente estava, não, vamos estruturar, vamos começar a fazer o programa e tal, e aí chega o MICA. Para tudo, vamos fazer o MICA. E aí organizamos o edital, organizamos as nossas atividades no MICA, conseguimos dar esse caráter regional que foi muito importante. A gente também conseguiu trazer pessoas que nunca tinham viajado para o exterior para estarem num evento de negócios. Então, a gente também conseguiu ampliar a base de pessoas que tiveram acesso pela primeira vez à internacionalização dos seus bens e serviços criativos. Então, foi importante, foi muito importante. Só que é isso, a gente acaba que, para atender uma urgência, a gente acaba tendo que organizar melhor, com mais tempo, as nossas outras atividades. Então, essa questão, como desafio, eu estou falando muito sinceramente, assim, como, né, gestora pública, eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente, às vezes, precisa organizar as prioridades. Acho que esses são os principais desafios. E respondendo a pergunta da minha colega Renata é minha colega de mestrado, a gente fez mestrado juntas, sobre institucionalização, apoio à institucionalização. Nós temos uma ação que nós começamos já faz alguns anos, com relação a um apoio para cidades criativas. E aí, lá atrás, a gente deu alguns apoios para a construção de dossiês de candidaturas para a rede de cidades criativas Unesco. A partir desse momento, quando a gente dá esse apoio, a gente percebe que existem muitas cidades buscando essa capacitação, buscando estruturar as suas políticas, buscando estruturar os seus atores, botar todo mundo para conversar. Então, a gente viu aí uma oportunidade também de ampliar a nossa atuação, não apenas dando apoio para que essas cidades se inserissem numa rede internacional que tem suas limitações, porque agora, por exemplo, nos últimos anos estão entrando 2 cidades por país, no máximo, no Brasil, né? Então, esse ano
Esse ano eles estão fazendo a seleção, então a gente só vai ter 2 cidades no máximo a mais entrando nessa rede. Hoje nós temos 12, nós passaremos a ter, se tudo, né, correr bem, 14. Então a gente precisa ampliar essas oportunidades para cidades criativas. E aí a gente começou a trabalhar ainda lá no Ministério do Turismo, e isso ainda está lá no Ministério do Turismo, porque tem uma área lá que trabalha destinos inteligentes e criativos. Então, existe a intenção, isso já tinha sido institucionalizado no ano passado, de uma rede brasileira de cidades criativas. A gente está retomando com o Ministério do Turismo essa conversa, né? A ministra já recebeu uma delegação das cidades criativas que fazem parte hoje da rede da Unesco, né, as brasileiras. Eu tive em Floripa no início do mês para conversar com as cidades criativas da gastronomia também. Então, assim, a gente está ampliando essas escutas também para que a gente possa, nessa retomada desse trabalho da Rede Brasileira de Cidades Criativas, ter uma escuta próxima dos territórios e trazer aquilo que seja necessidade desses territórios criativos, né, que vem se desenvolvendo cada vez mais no país. Então, acho que é isso. Maravilha, é bem interessante isso, né, do top-down, de baixo para cima, né? A gente faz alguns movimentos, né, e essa participação social, né, a mobilização social, ela é muito importante, ela é totalmente o diferencial dos territórios, né? E aí engajar esses atores, né, com cada um é uma parte interessada do processo, né? Esse movimento é um movimento bonito, né, Piquet? Então, deixa eu passar aqui, tem mais perguntinhas aqui, mas eu vou passar aqui a palavra para o Piquet, que tem, né, o conhecimento de causa, né, porque tem um distrito criativo também, que ele quer comentar, e depois a gente resgata aí mais perguntas. Piquet. Então, eu queria comentar. Bom, primeiro a Renata Galbinski-Horowitz, nossa amiga comum, né, que foi tua colega aqui na pós-graduação da URGS em Economia Criativa, e que vai participar do evento, né, falando sobre o Distrito Criativo de Porto Alegre, inclusive o patrimônio histórico, que é muito importante, todos convidados. Mas eu queria falar num tema, relacionar um tema que é muito importante para ti, que é a internacionalização, com os distritos criativos especificamente. Quer dizer, então, estão se organizando grandes eventos, onde são chamadas pessoas que trabalham em negócios criativos, onde elas se encontram ali em lugares diferentes, elas vêm de lugares diferentes, que é um formato muito interessante, que funciona, e nós vemos funcionar em várias partes do mundo. Mas uma outra maneira de encarar a internacionalização é colocar em contatos diretamente distritos criativos. Então, por exemplo, a Colômbia, né, onde nós vamos ter 2 apresentações da Colômbia, a Clarissa é uma grande admiração da Colômbia e do vanguardismo da Colômbia, ela tem um trabalho muito grande com territórios criativos, e na primeira edição do Encontro Internacional de Territórios Criativos, o Bronx, Distrito Criativo de Bogotá, foi apresentado. Então, nós temos, nessa edição, a gente vai ter o Distrito Criativo do Porto, em Portugal, que é a Bombarda. Então, nós temos uma possibilidade de internacionalização fazendo ponte direta entre distritos criativos em países diferentes. Então, acho que isso também é um caminho interessante para o Ministério, sabe? Além dos outros que você estava comentando. Quer dizer, colocando porque aí você coloca uma massa de negócios criativos nessa ponte, tanto para ampliar o mercado da economia criativa do Brasil para fora, como também, né, receber e divulgar o trabalho que eles fazem lá. Então, acho que essa ponte, né, comercial tem que ser nos 2 sentidos. Queria saber o que você acha dessa possibilidade também. Eu acho muito importante que a gente possa fazer isso realmente. É uma proposta excelente para estar, por exemplo, no nosso programa, né? E para que, por exemplo, se possível, a gente comece a construir essas pontes, colocando também o governo federal para trabalhar com esses territórios criativos, esses distritos, né? Isso foi tentado, eu me lembro, da Cláudia Leitão lá no início, porque eu estava na SEC no início, logo quando eu entrei no Ministério.
E eu lembro que ela fazia muito isso com Portugal, né, com outros distritos criativos. Então, isso é algo que a gente pode retomar. A gente está vendo movimentos muito interessantes no Brasil, Cariri, enfim, territórios que estão se estruturando e que podem dar essa contribuição. E esse intercâmbio internacional é muito importante, porque a gente consegue colher boas práticas, né, e que podem ser adaptadas. Provavelmente a gente vai precisar adaptar a nossa realidade, mas colher essas boas práticas é muito importante para que a gente possa desenvolver os territórios criativos, né? Então, eu acredito que isso é um ponto importante para a gente trazer para dentro do programa e fazer essa escuta de territórios durante essa construção. Maravilha, Andréa. Vamos construindo aí de forma colaborativa. Deixa eu tentar unir aqui algumas perguntas, né? A pergunta do Egeu fala assim: os setores criativos definidos pelo MINC englobam todos os setores definidos pela Unesco, né, nas cidades criativas, naquela discussão de conhecimento de áreas, né? Como que vocês enquadram? E aí eu já faço duas análises aqui de duas perguntas, né? Uma é do Fernando Jimenez, que fala da intenção da implementação de política ou incentivo no quesito formação empreendedora, né? Então, nessa vertente de empreendedor, e vocês estão falando bastante do desenvolvimento econômico, né? Então, como gerar esses novos empreendedores e fortalecer os empreendedores, né, ditos que já existem, né? E depois a Marta Ufs, que pergunta dessa discussão do campo da economia criativa, como que o Ministério está pensando em trabalhar essa questão da precariedade, das aí, condições de trabalho de pessoas que prestam serviços nessa área, se vocês estão pensando em alguma questão. Então, veja, a gente tem, assim, áreas, foco no empreendedorismo e ainda pensando, né, nos indivíduos que prestam, né, os serviços para os nossos criativos. Como é que o Ministério está vendo isso tudo? Tá, vamos lá. Bom, primeiro na pergunta do Egeu, se os setores criativos estão definidos, englobam os da Unesco, sim. Nós trabalhamos, então, os da Unesco têm cinema, música, literatura, design, artesanato e artes folclóricas. Literatura já falei? Já, né? Gastronomia. As artes midiáticas e gastronomia. Então, todos esses setores a gente está trabalhando. Alguns a gente já trabalha nos mercados, e alguns de forma adaptada, né? Artes midiáticas a gente trabalha tanto em games quanto em artes visuais, enfim, ele é um setor transversal também, né? Então, nos mercados a gente já consegue entrar em alguns deles, mas no Ministério como um todo existem políticas para todos eles, né? Nós temos agora uma Secretaria de Formação e Livro-Leitura, que trabalha a questão da literatura e vem trabalhando de uma forma bastante efetiva também. E isso perpassa, os setores da Unesco perpassam as políticas do Ministério, e o Ministério vai além ainda, porque existem outros setores que também não estão abarcados por essa descrição, né, das cidades criativas da Unesco. Então, sim, e pergunta do Fernando, né, se há intenção de implementação de política incentiva, formação e empreendedorismo. E aí eu respondo a dele, já entro na da Marta. Agora, o Ministério, antes a gente trabalhava já algumas políticas para os trabalhadores. E agora a gente tem uma diretoria, que é o meu colega Derek Santana, que trabalha especificamente sobre a política para os trabalhadores da cultura, e que também está desenvolvendo as ações voltadas para os trabalhadores. Então, nós temos isso, e a questão da formação, a gente trabalha, então, a área do Derek, junto com a nossa, trabalha a questão da formação para esses trabalhadores, e isso também é trabalhado em outras áreas do Ministério, como eu falei, a Cefli tem um trabalho importante de formação, porque ela faz essa ponte também com a educação formal do Ministério da Educação, e também com cursos livres, enfim. Existe uma preocupação grande da gente atuar muito nessa questão de capacitação e formação para os nossos criativos, né? Para melhorar também
enfim, a gestão deles, a atuação deles nos mercados e também nas suas atividades culturais. Então, a gente vem trabalhando isso. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que não, né? Acho que era isso. Maravilha. E outra pergunta aqui, para não deixar passar, é da Silvia Bloomberg. Ela fala assim, nas cidades dos governos onde as lideranças pertencem a diferentes correntes políticas, né? Como é que a gente faz para mediar essas situações, entendendo, né, que a gente está num movimento colaborativo, né, que as partes interessadas, né, são partes diferentes. Como fazer isso? Então, os interesses são diversos, né? Isso sempre foi uma característica do setor cultural. Sempre houve essa necessidade de conversas entre diferentes atores que pensam diferente, e eu não sei se tem outro setor social, tem, né? Que tenha tanta diversidade de pensamento e de opiniões quanto o setor cultural. Então, a gente tem que estar acostumado a trabalhar nisso, e a democracia pressupõe que a gente escute e converse com diversos setores, diversas pessoas que têm opiniões divergentes, e a gente, como governo, tem que saber escutar essas pessoas e procurar atender, né, de alguma forma, pelo menos fazer ali um filtro e atender aquilo que a sociedade está demandando, que pode ser muito diferente do que eu penso, mas que é o que as pessoas que estão trabalhando e que estão ali na lida diária, né, que têm as suas convicções, precisam ser atendidas, independente do que eu ou elas pensem, né? É verdade. Sabe, quando a gente entra no escopo, né, da unidade de território, eu acho que isso facilita, porque aí todos estão atuando com um propósito comum, que é aquele espaço que é comum a todos, né, que é do nosso cidadão. Então, quando a gente entra na tipologia específica e orquestra, né, a cidade ela é muito grande, muito pesada, né, porque ela depende muito da política pública daquele município e tal. Quando a gente entra numa etapa de distrito, né, e de território, né, que pode ser uma rua, um quarteirão, né, um conjunto ainda de bairros, eu acho que a coisa ela começa a ficar um pouco mais entendível até para essas partes interessadas que estão lutando pelo seu próprio território, né? Isso é bem interessante. E aí queria comentar aqui algo que me pareceu muito importante, que é essa plataforma de matchmaking, né, Andréia? Assim, realmente o Ministério ele está vindo num movimento que me parece, né, a gente que trabalha com inovação, e com esses ambientes de inovação todos aí, dessas tipologias todas, onde os distritos, né, as cidades criativas, os distritos criativos, os territórios estão imersos, e o que você falou também, incubadora, né, então a gente nota aí que realmente a gente está avançando para algo de bastante relevância, orquestrando, inclusive, os anseios aí que os nossos ouvintes aqui já externalizam, né? Como é que está a questão do empreendedorismo, como é que está a questão, né, da precariedade, enfim, e me parece que essa plataforma de conexão, né, ela faz todo sentido, né, porque a gente realmente desconhece o que se tem, né? Falei na abertura que quando a gente chega para orquestrar um território criativo, é impressionante, assim, o caso Santa Maria, por exemplo, que foi mencionado na abertura, ele é icônico, né? Quando a gente faz a imersão no território, a gente não conhece as pessoas, né? E aí tem o conhecer e o reconhecer, e talvez essa plataforma, ela vai ser muito preciosa, muito importante para que as pessoas realmente se aproximem, né, Andréia? Fala mais um pouquinho sobre isso. Essa plataforma que a gente quer criar, a gente tem, claro, algumas dificuldades técnicas, então é um trabalho que demanda. Ela é algo que já vem sendo feito em outros, a gente não está inventando a roda, não. A Argentina já faz isso muito bem na plataforma do MICA, o Chile faz isso muito bem na plataforma de economia da cultura que eles têm, de economia criativa. Se vocês abrirem depois nos links, né, do Chile, do MICA, o Chile ele tem um mercado, então você entra, e sabe quem faz isso? Muito que está fazendo isso também aqui, que é muito interessante, é o Mato Grosso Criativo. O Mato Grosso Criativo tem uma plataforma, você entra lá,
você tem o cadastro ali dos empreendedores do Mato Grosso, e aí você vê, tipo, quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com artesanato, tem o pessoal que fabrica viola de coxo. Então, assim, é muito bonito isso, né? Você vê um espaço que você possa entrar em contato com aquelas pessoas, e aí lá tem o contato e tal. A do Chile, você consegue entrar em contato com a pessoa e aí você pode fazer o negócio que você quiser. Você pode conversar, você pode marcar uma reunião, você pode comprar um produto. Então, é isso que a gente quer. A gente tem algumas dificuldades por ser .gov, que a gente está tentando solucionar, mas a ideia é essa, que a gente bote todo mundo ali para conversar, que as pessoas possam se ver, se reconhecer e ter acesso a uma informação que elas não teriam em outro meio que não fosse o meio digital, né? Então, é muito importante. Exatamente, o MT Criativo estará no painel de hubs criativos e territórios, a Keiko, né? Então, é muito legal, assim, a gente ver essas iniciativas. Eu queria voltar, André, essa questão que a Silvia colocou sobre tem diferenças políticas, não é, nas cidades, nos estados, no governo federal, o que é natural, a gente vive numa democracia, né? Partidos diferentes são eleitos em lugares diferentes e faz parte. Mas lembrando que tem 3 tipos de distritos criativos. Tem distritos criativos que são totalmente de baixo para cima, onde não há nenhuma relação com o governo, isso acontece muitas vezes, tá? E as pessoas podem criar esses distritos também, né? Porque às vezes não existe uma relação muito estreita com o governo, as pessoas vão lá e fazem as coisas, não precisa esperar o governo, né? Tem uma outra situação em que os governos, né, prefeituras, lançam distritos criativos. O Bronx Distrito Criativo de Bogotá é uma iniciativa da prefeitura de Bogotá e tem modelos mistos em que você tem um movimento de baixo para cima e um movimento de cima para baixo e que se encontram também, que na verdade é o ideal, não é? Mas é que o fato de ter diferenças políticas é perfeitamente normal e administrações públicas vêm, vão. O importante é que exista sempre uma continuidade nesses projetos, independentemente de partidos políticos que estão ali, tem que ser uma política de Estado, na verdade, não é? Você, como funcionária pública, sabe muito bem a importância disso e da tradição que se passa, não é? De um governo para outro. Então, eu queria fazer só essa observação sobre isso, que é a nossa realidade, nós estamos nisso, nós convivemos com isso, e não é um impedimento para que distritos criativos floresçam pelo Brasil inteiro. E eu acho que não tem que ser mesmo, né? É importante, porque é isso que você falou, a política cultural ela é uma política de Estado. Ela é uma política que vai impactar na sociedade como um todo. A política cultural, ela tem esse viés de proporcionar também inovação, né? Então, é importante que esses movimentos, e quando eles vêm da sociedade, né, eles têm mais força, eles são melhor estruturados, são mais bem estruturados, né? E isso justifica e viabiliza uma política de Estado também, porque ela está atendendo aos anseios da sociedade, que tem que se posicionar, que tem que demonstrar quais são suas necessidades, seus anseios, para que nós que estamos aqui na gestão possamos ter condição de justificar também as nossas políticas, e isso é uma característica de uma política de Estado, que ela seja estruturante. Justamente. Para fechar aqui, gente, são do nosso tempo, infelizmente, gente, a gente fica com pesar, né? Mas não vão faltar oportunidades, Andréia, para a gente se conectar. Sempre que vieres a Floripa aí, vamos estar conectadas, ou a gente te encontra aí pelos outros eventos. A Eladir está falando aqui da sugestão, né, dos institutos federais para colaborar fortemente aí na formação e capacitação, né? Acho que o Ministério já está pensando nisso. A Silvia Bloomberg traz uma preocupação aqui dessas categorias profissionais, né, que fazem parte, achei bacana, assim, da força motriz, né, da economia criativa.
que estão sem certificações e aí ficam não amparadas, né, pela política pública, e ela usou o exemplo das costureiras, né, o que fazer, né, nesse cenário todo. E também uma última aqui, da Elga, que fala da economia da cultura, né, movimentada pela cadeia produtiva, que é atraente, né, para o investimento social, né, incluindo o ESG, e da economia criativa, que ela chamou assim, ampla, né? E aí esse olhar do Ministério da Cultura, eu acho que está posto, né, Andréia, na fala de vocês, né, esse cuidado, né, para todos esses segmentos, mas deixo aí contigo a palavra aí para os encaminhamentos finais, e te agradeço. Nessa questão dos institutos federais, o Derek, que é o diretor da área de cultura do trabalhador, ele é do IFG de Goiás. Então, a gente tem sim esse olhar, o Derek está bem atento a isso. A gente acha importante contar com esse apoio. Nós estamos também com uma preocupação sobre questões de cadastro desses trabalhadores, que eles também se reconheçam, né, nos cadastros oficiais, é importante, questão de MEI, tudo isso está sendo pensado e trabalhado pela área de cultura do trabalhador. Sim, a gente tem esse olhar, né, da economia da cultura e da economia criativa, a gente imagina também que exista, durante a construção do Programa Nacional, uma discussão conceitual, né, que possa ser feita nesse ponto. E é isso, e no mais, assim, acho que agradecer pelas perguntas, pelos insights, pelos inputs que vocês nos trazem. É muito importante ter esse olhar para a gente gosta muito de escutar as pessoas, de verdade. Eu acho que é importante mesmo. E, enfim, estamos aqui abertos para contribuir, para ajudar nessa construção também, e para que a gente possa também cada vez mais ter esse olhar, né, para os territórios, para as pessoas que estão nos territórios, nas cidades, e contem com a gente para contribuir aí com o debate de vocês. Obrigada. André, nós é que muito, primeiro pela tua participação particular, né, falando sobre as políticas públicas, mas também agradecer ao Ministério da Cultura, que apoia oficialmente esse evento, quer dizer, é um reconhecimento que o Ministério dá a esse esforço nosso, sem dinheiro nenhum, né, que a gente faz milagres, fazemos online gratuito para todo o Brasil e para fora do Brasil, inclusive, não é? Acho que é um momento muito importante da gente conversar sobre as questões fundamentais da economia criativa e especificamente dos territórios criativos, como estratégia específica de desenvolvimento da economia criativa. Então, André, foi um prazer te ouvir, te escutar. A gente está muito feliz com esse novo Ministério da Cultura. O Pedro falou antes assim de como foi a economia criativa, foi mencionada várias vezes pelo presidente, pela ministra. Eu me lembro do vice-presidente também mencionando a economia criativa várias vezes. Então, a gente sabe que a economia criativa está no centro das atenções do Ministério, e isso é muito importante, independentemente de outras coisas, de dificuldades que existam, que sempre existem, para a gente desenvolver. A gente tem um longo caminho, um bom caminho pela frente, e te agradeço muito a tua presença. E nos despedimos. Muito obrigada. E passo para a Clarice, então, para finalizar. Maravilha, gente. Andréia, um prazer imenso, então, em te ter aqui. Ficamos conectadas, e você que está nos assistindo, em 1 minuto já iniciamos a nossa próxima palestra. Até daqui a pouco.